Olha só, tem uma apostila que está disponível na plataforma. Os meninos do presencial estão com ela aí impressa, que é essa daqui, né? Tem toda a parte de governança. Então, quem está fazendo curso de capacitação, ou quem vai fazer aí especificamente o curso da Polícia Federal, está na mão, tá? O sumário aqui bate exatamente com o edital da Polícia Federal, agente administrativo, tá? Isso aqui é uma matéria que é interessante, que fala da gestão pública moderna. Então, quem quer estudar gestão pública moderna, igual o pessoal que está tirando licença de capacitação, isso aqui é uma matéria bem interessante de estudar, tá? Você vai ficar atualizado em relação à administração pública, tá? Que é a de mais moderno. Então, nós vamos começar com as teorias da administração, beleza? A gente começa com as teorias da administração. Então, a administração, ela existe desde que o ser humano existe. Desde que o ser humano existe, existe a administração, que o ser humano sempre precisou de administrar as coisas, de gerir recursos, gerir pessoas, gerir processos. Mas a administração enquanto ciência, ela surge no início do século XX, com o auge da Revolução Industrial, tá? Tudo surge com a Revolução Industrial. Então, o que a gente chama de teoria clássica, ela surge na França, com Henri Fayol, então, teoria clássica da administração. Qual que era o foco? O foco era a estrutura, gente. Então, olha só, desenvolvido no século XX, principalmente na década de 1910, a teoria clássica teve como principal expoente o francês Henri Fayol. Seu foco estava na estrutura organizacional e na administração como ciência universal aplicada a qualquer tipo de organização. Fayol propôs 14 princípios da administração, como unidade, comando, divisão do trabalho, centralização, disciplina, autoridade. Então, o foco da teoria clássica, o que é? Estrutura e processos, tá? Esse é o foco. Longe de falar aqui do ser humano, tá? Das necessidades humanas, de motivação, de comunicação, de reconhecimento. Teoria clássica não fala nada disso. Ela vai direto na produtividade. Aí nós temos a teoria científica da administração. Então, enquanto a teoria clássica ela surge na França, nos Estados Unidos, né? O Taylor, né? Em 1910, elas são na mesma época, ele vai falar sobre a teoria científica. Seu objetivo era aumentar a eficiência operacional e produtividade por meio da racionalização do trabalho. Taylor defendia a divisão entre planejamento e execução, além da seleção científica dos trabalhadores, ou seja, eu tinha que colocar o trabalhador certo no lugar certo, treinamento adequado e incentivo ao desempenho. Aqui entra o homo econômicos. Quando ele fala de incentivo aqui é dinheiro, irmão, não tem outro incentivo, tá? Um dos métodos utilizados foi o estudo de tempos e movimentos, que visava encontrar a maneira mais eficiente de realizar cada tarefa. Eu tenho a teoria burocrática, que desenvolvida na Alemanha, por Max Weber, no início do século XX, e a ideia dele era criar um modelo ideal de organização, baseado em regras muito bem definidas, em formalidade, em pessoalidade, hierarquia, divisão de tarefas, né? Essa teoria propunha princípios como hierarquia da autoridade, impessoalidade nas relações, normas e regulamentos formais, competência técnica e divisão do trabalho. Embora muitas vezes associada às ineficiências, a proposta original da burocracia visava promover a racionalidade, a previsibilidade e a equidade na gestão pública e privada. Então, essas três teorias que a gente falou até agora, em momento algum, eles falam do ser humano, né, do aspecto humano, da motivação, condições de trabalho, comunicação. Então, eu visava estrutura e processos. Aí eu tenho, na década de 30, né, a experiência de Hawthorne, idealizada por Elton Mayo, tá? Na Western Electric, nos Estados Unidos. Quando eu falo Hawthorne, é o local lá onde ficava a fábrica. Então, a princípio, a experiência era verificar a influência da luminosidade na produtividade e descobrir uma série de outros fatores que pode aumentar a produtividade. Essa teoria trouxe ênfase nas pessoas, na motivação e nos grupos sociais dentro da organização. A teoria das relações humanas valorizou aspectos como comunicação, liderança, moral, integração social, destacando a importância das relações interpessoais no ambiente de trabalho. Logo após a teoria das relações humanas, eu tenho a teoria estruturalista, que tenta integrar as ideias da teoria clássica, estrutura, né, ambiente, processos,
com o aspecto humano. Então, a teoria estruturalista, ela veio a trazer toda essa questão da estrutura da empresa, né? Da organização. A teoria estruturalista surgiu na década de 50 com a tentativa de integrar as ideias da clássica e relações humanas. Entre seus representantes estão Amitai Etzioni, Peter Blau e Ralph Dahrendorf. Essa teoria reconhece a existência de organizações formais e informais, além da inevitabilidade dos conflitos organizacionais, porque eu tenho os fatores humanos aqui, né? Defende que os conflitos não devem ser eliminados, mas gerenciados. A teoria estruturalista contribuiu para a análise mais ampla das estruturas organizacionais do poder e das interações sociais das empresas e instituições. Agora vamos para a teoria comportamental da administração, tá? Então você está vendo que está progredindo, 1910, 20, 30, agora a gente vai para a década de 50 e 60. Teoria comportamental é a teoria que se deslocou o foco da estrutura para o comportamento humano. É onde tudo muda, né? Inspirada na psicologia organizacional e teoria das decisões, teve como principais autores Herbert Simon, Douglas MacGregor, Abraham Maslow. Maslow é disparado, é o mais cobrado em prova e o mais conhecido até hoje. Essa abordagem explorou temas como motivação, liderança, comunicação, dinâmica de grupo, estilos de administração. MacGregor, inclusive, propôs a teoria X e Y, constatando visões autoritárias e participativas do comportamento humano. Então, ele faz lá teoria X e Y, tipos de liderança muito autocrática e muito democrática, né? Maslow introduz a hierarquia das necessidades humanas, quando Simon contribuiu com a ideia de racionalidade limitada das decisões. Bem, sobre Maslow, é importante a gente falar da hierarquia das necessidades, né? Ou pirâmide de Maslow. Onde Maslow ele explica o seguinte: para eu motivar uma pessoa, isso segue uma hierarquia de 5 níveis, tá? O primeiro nível aqui, para eu motivar qualquer pessoa, eu tenho que resolver as questões, as necessidades fisiológicas do ser humano, como fome, sede, a questão das condições de iluminação, ergometria e tudo mais. Uma vez resolvido esse problema, para me motivar a pessoa, eu tenho que passar para ela uma certa segurança. A necessidade de segurança. Essa necessidade de segurança diz respeito ao quê? Diz respeito à questão dele não ser demitido, dele ter as condições de segurança no trabalho, os EPIs, né? Dentre outros aspectos. Aí, no terceiro nível, tem as necessidades sociais, que são necessidades de aceitação do grupo, aceitação da empresa. Então, você pode observar que a teoria dele segue uma lógica. Eu não consigo motivar ninguém se ele tiver com fome ou com sede, certo? Resolvi esse problema, se eu não transmitir segurança, eu não consigo motivar também. Resolvido esses 2 problemas, eu tenho que ser aceito no meu meio, né? Tenho que ser aceito no meu ambiente de trabalho. Aí eu chego no nível de autoestima. Então olha que legal a lógica dele. Para eu ter autoestima, eu tenho que ter resolvido meus problemas fisiológicos de segurança sociais. Eu chego à autoestima, me sentindo cara, né? Tal. E aí eu chego no mais alto nível de motivação, que é a autorrealização. É quando eu alcanço meus objetivos, meus sonhos. Então eu chego no máximo da motivação. Teoria do Maslow, muito criticada até hoje, mas até hoje também muito aceita e muito estudada por vários teóricos aí da administração, por vários autores, tá? Então a teoria do comportamento, ou comportamental da administração, diz respeito a esses aspectos. Você vai ver que ela é uma evolução, né, da terceira aqui, que seria a teoria das relações humanas. Ele pega a teoria das relações humanas e dá mais uma ênfase, né? Dá uma maior profundidade nos estudos do comportamento humano.
Porque até então a teoria clássica, científica e burocrática focava na estrutura e nos processos. Aqui eu já começo a focar já no comportamento humano, a teoria das relações humanas, juntamente com a teoria comportamental, né, da administração. Beleza? E aí eu tenho a teoria estruturalista que reúne tudo isso aí, os aspectos da teoria clássica, mais a das relações humanas. Logo em seguida eu tenho a comportamental que dá uma profundidade maior nesse aspecto. Beleza? Aí eu tenho outra teoria que cai. Essa teoria de todas é a que mais cai, que o CESP mais cobrou até hoje, inclusive para a Polícia Federal. Teoria sistêmica. Tá? Então ele fala o seguinte, ela é da década de 60. Olha lá, ó. Na década de 60, com base na teoria geral do sistema, surgiu a teoria sistêmica da administração. Ela passou a ver a organização como um sistema aberto, composto por partes independentes que interagem entre si com o ambiente externo. Entre os principais nomes abordados estão Ludwig von Benta-Lanfli e Peter Singer. Esta teoria destaca os processos de entrada, processamento, saída, retroalimentação e interação com o ambiente. O pensamento sistêmico trouxe uma visão integrada e dinâmica da organização, ampliando sua compreensão e a complexidade das suas inter-relações. Como é que funciona isso aí? Veio da onde, gente? Isso aqui vem da informática, essa teoria. Porque para ele, tudo é sistema, tudo tem. A organização, a empresa é um sistema. Ela tem entradas, ou inputs. Essas informações são processadas. E tem saídas. E ele chama isso aqui também de retroalimentação. Então a visão é o seguinte, ó, imagine você uma fábrica de sofá, ô Lucas, fábrica de sofá. O que eu preciso de entrada para produzir o sofá? O que eu tenho que ter? Eu não tenho que ter espuma? Sim ou não? Tem que ter tecido? Tem que ter madeira? Sim ou não? Isso aqui são as entradas. Isso tudo aqui, ó, é processado e o que sai? Sofá? Sim ou não? Entendeu a lógica do negócio? Retroalimentação. Isso aqui é como se fosse o feedback. A fase de controle. O sofá está saindo certo? Está saindo errado? Está muito caro? Está barato? Então, para ele, a organização, empresa, falei que ele vinha? Vocês falaram que ele não vinha? Eu falei que vinha. Hein? Pegou a postilinha lá? Falei para os meninos que você vinha, você vibrou primeiro lá no grupo. Não? Então, olha só, teoria, então, isso é um sistema. Seu computador não é assim? O teclado você digita, o teclado e o mouse, você dá entrada na informação, você coloca as palavrinhas lá, que são as entradas, processa, vira um texto, sim ou não? E aí depois vai corrigir o texto. Então, teoria de sistemas prega isso. Detalhe, até então, irmãos, Taylor, Fayol, o Weber, considerava as organizações como um sistema fechado. Ou seja, eu organizo os processos aqui dentro e não considero o que está de fora, as interações com o ambiente. A teoria de sistemas fala que toda organização é um sistema aberto. O que é um sistema aberto? Sofre influências externas, sim ou não? Então vamos pegar, eu tenho um restaurante, vem a pandemia, o lockdown. O lockdown não é externo, sim ou não? Influenciou ou não influenciou nos restaurantes? Influenciou. Então a teoria é verdadeira, você vê, de 1960. As organizações são sistemas abertos. Não adianta eu querer organizar ela aqui dentro, igual o Taylor tentou, o Fayol tentou, na teoria dele, o Max Weber tentou, se eu tenho influências externas. Porque o que eu tenho aqui dentro eu tenho controle, via de regra. O que vem de fora eu não controlo. E isso daí, gente, daí surgem outras teorias da administração que começam a ver a organização como um todo, tanto no aspecto interno como externo, tá? Então, teoria de sistemas é a que mais é cobrada pelo CESP hoje. Na Polícia Federal, inclusive. Agora nós vamos fazer algumas questões, tá? É a mais cobrada. São dois pontos principais. Todas as organizações são um sistema que tem essa estrutura e ele considera as organizações não como um sistema fechado, que as teorias anteriores falavam, mas ela é um sistema aberto, ou seja, ela sofre influência do meio ambiente.
e se interage com ela e evoluir com ela. Beleza? Aí eu tenho a teoria contingencial da abstração, já na década de 70. Então, olha só, Taylor e Fayol, década de 1910. Aí nós vamos, 1920, Max Weber, 1930. Eu tenho a experiência de Hawthorne, teoria, né, das relações humanas. Aí, em 1950, eu tenho a teoria do comportamental, que é o Maslow. 60, teoria de sistemas. 1970, teoria contingencial. A teoria contingencial se consolidou a partir da década de 70, com a ideia de que não existe uma estrutura única ideal para todas as organizações. Segundo essa abordagem, a melhor forma de organizar e administrar depende das contingências do ambiente, como tecnologia, porte, cultura, estilo, liderança, dentre outros fatores. Os principais teóricos dessa abordagem incluem John Woodward, Paul Lawrence e Jack Lorsch. A teoria enfatiza a flexibilidade e adaptação. Afirma que a eficácia organizacional é o resultado da adequação entre as variáveis internas da organização e as condições do ambiente externo. Teoria contingencial, na verdade, gente, é uma evolução da teoria sistêmica. Considera também a organização como sistema aberto. Mas diferente de Taylor, Fayol, Max Weber, que queriam criar um modelo, ele fala, não tem modelo não, depende de uma série de fatores. A melhor forma de administrar uma organização depende da tecnologia, depende do porte, depende das pessoas, depende da cultura organizacional, certo? Então aí é uma evolução dessa teoria já. E aí, gente, a gente tem várias outras teorias mais modernas, teoria da complexidade e tal, mas essas são as clássicas, as que costumam cair em prova. Beleza. Vamos agora para as questões do CESP, Polícia Federal. O que ele já cobrou disso? Vamos lá. Questão 1. Olha lá. Com base na teoria geral de sistemas, olha lá, ó, TGS, já sabe a sigla. Teoria Geral de Sistemas. Julgue o próximo item segundo os conceitos da teoria geral de sistemas. O resultado de um sistema é igual ao somatório do resultado de seus componentes, caso funcionem de forma independente. Vou repetir. A pergunta é, segundo os conceitos da teoria geral do sistema, o resultado de um sistema é igual ao somatório do resultado de seus componentes, caso funcionem de forma independente. Gente, é o seguinte, ó. Ele está falando o seguinte, vamos pensar aqui? Madeira, tecido e espuma, que são os componentes, certo? Olha lá o que ele fala, ó. O resultado de um sistema é igual ao somatório dos resultados dos seus componentes. Eu tenho um componente, dois componentes, três componentes. O resultado vai ser sofá. Sofá é igual a essas coisas aqui? Eu tenho como pegar o sofá, separar e voltar a ser isso aqui de novo, do jeito que era? Tem ou não? Gente, aqui tem um outro conceito na teoria de sistemas, que é sinergia. Sinergia quer dizer o seguinte... Os elementos, quando eu junto os elementos, o todo é diferente das partes. Ou as partes são diferentes do todo. Sinergia é assim, ó, isso entra na parte de produtividade. O Lucas, vamos supor que o Lucas trabalha nessa fábrica de sofá. O Lucas sozinho produz um sofá por dia. O Lucas aqui, 2, ele produz 2. O GL produz 7. Então, 1 mais 2, 3. Com 7, quantos que dá? 6 isolados produzem 10 sofás. Eu vou pôr vocês 3 para trabalhar junto. Vocês vão produzir 15, 20. Sinergia, ou seja, as partes não são igual ao todo quando ele está envolvendo o sistema. Existe um negócio chamado sinergia. A soma das partes sempre vai ser maior. O todo sempre é maior do que as partes. Eu sempre vou conseguir produzir mais. Entenderam a lógica? Isso está na teoria de sistemas. Por isso ela está errada. A questão está errada. Não é. Não, olha só. Segundo os conceitos, o resultado de um sistema é igual ao somatório dos resultados de seus componentes, caso funcionem de forma independente. Não tem como funcionar de forma independente. Tem que separar tudo. É em conjunto, exatamente. Outra questão também da Polícia Federal. Gente, ó, teoria de sistema de novo. Ó. Com base na teoria geral de sistemas, julgue o próximo item. De acordo com a teoria geral de sistemas, aí tem uns conceitos que eu vou ter que te explicar. Está aqui no slide, olha só. Heterostase, já ouviu falar desse trem? É a capacidade do sistema em voltar à sua situação de normalidade quando ocorre uma ação imprópria. Vixe, eu nem sei o que é isso, professor. Deixa eu te falar, ó, isso aqui está errado. Mas vamos entender esses conceitos, ó. São 4 conceitos, aliás, são 5 conceitos
que estão dentro da teoria de sistemas, tá? Que vira e mexe, eles perguntam. Primeiro conceito, homeorese. Homeorese, trem doido, hein? Capacidade de voltar ao normal depois de sofrer um desequilíbrio. Eu estou falando de um sistema, tá? Olha só, sistema, a empresa está funcionando. De repente, o que acontece? Tem uma crise econômica. Ela sofre algum problema de produtividade. Depois, por algum motivo, ela consegue voltar ao normal. Como é que a teoria de sistemas chama isso? Homeorese. Homeostase. Vocês já viram esse conceito, acho, na biologia, né? Capacidade do sistema manter o equilíbrio, adaptar-se ao ambiente, autorregulação interna. Então, homeostase é quando, por exemplo, ó, o mercado, vamos supor, eu estou dentro da fábrica de móveis. De repente tem uma crise econômica e eu, por algum motivo, faço umas promoções, dou uns ajustes que eu consigo continuar produzindo do mesmo jeito. Então, minha empresa entrou em homeostase. Continua no equilíbrio. Ele se adaptou ao meio ambiente. Heterostase, regulação externa. É quando, por exemplo, o governo, estou precisando de linha de crédito. Estou sem dinheiro, sem caixa. Aí o governo abre uma linha de crédito para a minha empresa. Aí eu estou falando de heterostase, uma influência de fora. Hétero, diferente. Homo é dentro, hétero, fora. Certo? Entropia. Todo sistema sofre deteriorização, desordem, o oposto de sinergia, interação. Então, sinergia é quando eu aumento a produção. Entropia é o contrário, é o desgaste, vai desgastando com o tempo. Sintropia, negetropia ou entropia negativa. O que é isso? Para que o sistema continue existindo, tem que desenvolver forças contrárias à entropia, tem que ser feita a manutenção. Então, esses são conceitos técnicos que você tem que saber. Voltando à pergunta, por que ela está errada? Ele está falando o seguinte, ó. De acordo com a teoria geral do sistema, heterostase, hétero é fora, não é? É a capacidade do sistema voltar à situação normalidade quando ocorre uma ação imprópria. Não. Voltar à normalidade, como é que é o nome? Homeorese. Ele trocou os conceitos. Então, esses conceitos aqui é bom você saber. Está dentro da teoria de sistemas. Se bem que aqui está cheio. Vamos lá. Olha só. Acerca das abordagens clássicas e sistêmicas da abstração, julgo o item a seguir. Do ponto de vista... Aí, põe essa daí para carregar, né? Tá aí? Tá. Acerca das abordagens clássicas e sistêmicas da abstração, julgo o item a seguir. Do ponto de vista da perspectiva clássica, uma organização representa a estrutura de relacionamentos, poderes e papéis e objetivos que existem independentemente do trabalho conjunto das pessoas. Vamos ver de novo, ó. Do ponto de vista da perspectiva clássica, gente. É bom para trabalhar, o cara é preguiçoso, tem que anotar, tudo tem que ter tempos e movimentos. Lembra disso? Aí tem que fazer uma estrutura importante. Ele fala assim, ó, uma organização representa a estrutura de relacionamento, poderes e papéis objetivos que existem independentemente do trabalho conjunto das pessoas. Isso é a teoria comportamental, né? Teoria clássica, gente, não fala de ser humano. Teoria clássica é o quê? Medir o tempo de cada parafuso apertado. É ver os processos. Teoria clássica é processo e estrutura. Fácil de matar essa aí? Agora tá, né? Errado. Vamos outro. Também da Polícia Federal. A respeito da evolução da administração pública, julgo os itens seguintes. A partir da teoria da abstração científica, Taylor,
O papel da organização informal passou a ser reconhecido nas teorias clássicas da abstração? Certo ou errado? A abstração informal, a organização informal, começa com a teoria comportamental. Começa com Hawthorne, experiência Hawthorne, né? A teoria clássica não fala nada de organização informal. A teoria clássica, ela só vê o quê? Só vê estrutura e processos. 5. A respeito da evolução da abstração pública, julgo os itens seguintes. Com a evolução das teorias administrativas, desde a década de 80 do século passado, desde a década de 80, a gente viu as teorias até a década de 70, tá? A partir da década de 80, o enfoque sistêmico tornou-se ultrapassado, dando lugar a abordagens mais modernas. O que você acha? As empresas ainda são consideradas como sistemas abertos? Sim ou não? Sim ou não? Aí está errado, ó. Olha lá, ó. Não está ultrapassado, gente. Até hoje a teoria sistêmica vigora dentro da abstração. Você concorda comigo que até hoje todo mundo sabe que qualquer organização é um sistema aberto? Sofre influência do meio? Por isso que o CESP gosta tanto da teoria geral do sistema, porque ela continua atual. Ela é da década de 60. Até hoje, ela influencia as teorias. Existem teorias mais modernas? Existem. Mas todas são fundamentadas na teoria de sistema. As organizações são sistemas abertos. Beleza. Agora, desse ano, uma coisa linda. O que caiu esse ano sobre essa matéria? Então, CESP, Ministério Público do Estado do Ceará, 2025. Olha só. Julgo o item subsequente relativo às principais abordagens da administração, ao plano de reforma do aparelho do Estado e às funções da administração. De acordo com a abordagem contingencial, gente, contingencial, você lembra? A teoria contingencial, olha aí, ó. Pega aí. Teoria contingencial, página 1.8, página 7, olha só. Lembrando, ó. Achou aí? Teoria contingencial se consolidou da década de 70 com a ideia de que não existe estrutura única ideal para todas as organizações. Segundo essa abordagem, a melhor forma de organizar e administrar depende das contingências do ambiente, como tecnologia, né, estrutura, pessoal. Olha o que ele fala aqui, ó. Julgue o item subsequente relativo às principais abordagens da abstração ao plano de reforma do aparelho do Estado e às funções da abstração. De acordo com a abordagem contingencial, não existe um único estilo de gestão ou organização que seja aplicável em todas as situações. Certo ou errado? Certinho, não é? Vamos lá, fazer outra, caiu esse ano, ó. ICMBio, você sabe o que é isso, gente? Instituto Chico Mendes, né? Instituto Chico Mendes, olha só. Julgue o item que se segue relativo às abordagens teóricas em administração. Enquanto a teoria da burocracia privilegia a estrutura organizacional, a teoria estruturalista foca na estrutura, no ambiente e nas pessoas da organização. Gente, pelo nome ali você já sabe, gente. Burocrática é estrutura, sim ou não? Teoria estruturalista. Nossa, professor, você não falou, mas teoria estruturalista foca no quê, gente? Estrutura. Quando eu falo estrutura, eu falo ambiente, pessoas e organização, tá certinho. Teoria estruturalista visa isso, tá? Questão 8, da Embrapa, também desse ano. Em relação aos fundamentos da inovação, julgue o item que se segue. A inovação é definida como aperfeiçoamento no ambiente produtivo, que resulte em novos serviços, ou que compreenda a agregação de novas características a processos existentes, que possa resultar em melhorias e efetivo ganho de qualidade. Gente, aqui ele está falando basicamente sobre inovação. A gente viu que a cada teoria foi inovando algumas coisas, né? O que é inovação, gente, hoje? Sem ler a questão, Lucas 1, inovação. Define inovação. Para quê? Eu tenho que fazer algo novo para quê? Só porque é novo? Para melhorar o quê? Dentro da empresa. Gente, não é melhorar a produtividade? É ou não é? Olha só, vamos ler aqui, ó. Inovação é definida como aperfeiçoamento no ambiente produtivo. Sim ou não? Tá. Que resulte em novos serviços ou que compreenda a agregação de novas características a processo existente. Certo. Que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade. Tem alguma coisa errada aí? Pela lógica, você matava. Não é? Beleza. Vamos lá. Outra aí, ó. TRT, 10ª região. Ó, questão tribunal. Olha só.
No que se refere ao processo organizacional, gestão de projetos, teorias de administração, a sustentabilidade pública, a gestão estratégica do Poder Judiciário, estabelecida pela Resolução CNJ número 325/2020, julgo que o item se segue. Eficiência operacional, organização formal e bem-estar dos funcionários são algumas contribuições da teoria clássica da administração para a administração pública. Gente, teoria clássica, ver pessoas? Estranho, né? Eficiência operacional, tudo bem. Organização formal, certo. Bem-estar dos funcionários são algumas contribuições da teoria clássica da administração para a administração pública. Gente, agora sim, ele fala de bem-estar, mas não é o foco. Ele simplesmente fala, ó, o cara tem que estar bem para trabalhar bem. Mas não é o foco. Vamos ver se o César considerou certo ou errado. Está errado. Por quê, Lucas? Está errado? Ele não está nem aí para funcionar, né? É mais ou menos assim, ó. Inclusive tem a teoria, ele fala que é um homo econômicos. O homem está ali só por causa do dinheiro. Se não fosse o dinheiro, o homem não é motivado por outra coisa a não ser o dinheiro. Tem isso. Diferente, por exemplo, da teoria comportamental, que é o homem social. O homem se sente bem se ele estiver vivendo. Aqui não, o homo econômicos. O homem está ali só por causa do dinheiro. Então o funcionário tem que enfiar o ferro mesmo. Tem que pôr para trabalhar. Não? É. Bem. Questão 10. No que diz respeito às teorias da abstração, julgo o item a seguir. As organizações formais ou burocráticas apresentam 3 características principais. Formalidade. Burocracia é tudo formalizado? Sim ou não? Impessoalidade e profissionalismo. Certo ou errado? Certo ou errado, Lucas? Certinho. É isso aí, tá? Gente, entendeu como é que é o foco da banca em cima das questões? Então, você viu, né? Então, você tem que entender o que é a burocracia, o que é a teoria clássica. Basicamente, você viu, qual que é, aqui, ó, os pontos principais para a gente fechar a aula. Quais são os pontos principais aqui? Primeiro ponto principal, as teorias que ele chama de clássica, que é a clássica científica e burocrática, desconsidera o ser humano. A partir da teoria comportamental, ele considera o ser humano. Beleza? Quando eu falo de organização informal, é a partir da teoria comportamental. Logo depois eu tenho estruturalista. Estruturalista pega elementos do clássico, da comportamental e tenta pôr tudo junto, certo? Aí eu tenho a teoria do comportamento humano, entra o Maslow, aquela pirâmide que a gente fez. Beleza? Depois eu tenho a teoria de sistemas, que é o ponto central aqui, que a empresa é um sistema aberto, eu tenho que considerar, né, todas essas questões aí de influência exterior. E por último, teoria contingencial. Não tem um jeito certo de administrar, depende da contingência, depende do momento. Resumindo, é isso.